Estamos vivendo no tempo do fim, estamos no fim da peleja, momentos finais que antecedem a vinda do rei para buscar sua igreja. Tal como Eliezer viajou para buscar para Isaac a noiva amada, o Espírito Santo abandonou e a noiva do Cordeiro já está preparada. Já posso contemplar os anjos cantando, sepulcros se abrindo, trombetas soando, mortos ressurgindo e a igreja encontrando com Cristo nos ares. Já posso ver o mundo chorando e sentindo tristeza total. Jesus Cristo voltou e a porta fechou, só resta agora o juízo final. O mundo inteiro a palavra estará ao ver os túmulos abertos, a falta dos entes queridos, parentes e amigos, e estarão certos que Cristo voltou e levou os seus escolhidos conforme disseram. Irão procurar os fiéis, mas a igreja de Cristo não estará mais na terra. Já posso contemplar os anjos cantando, sepulcros se abrindo, trombetas soando, mortos ressurgindo e a igreja encontrando com Cristo nos ares. Já posso ver o mundo chorando e sentindo tristeza total. Jesus Cristo voltou e a porta fechou, só resta agora o juízo final. Glória a Deus, aleluia. Boa tarde a todos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele crê no Evangelho de Jesus Cristo. Como está escrito lá em Romanos capítulo 3, versículo de número 26, versículo de número 23. Porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Então a palavra de Deus diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus por causa do pecado. E você sabia que para o pecado, para o pecador, há uma recompensa? Que ele recebe um salário por causa do pecado? Romanos capítulo 6, versículo de número 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Como está em Romanos 3, 23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E em Romanos diz, porque o salário do pecado é a morte. Que morte é essa? A morte eterna, a condenação eterna. Então, por causa do pecado, o ser humano recebe uma recompensa, a condenação, a morte eterna. Mas na parte B do versículo
23 de Romanos, capítulo 6, diz assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O salário do pecado é a morte, é a condenação, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. Por isso que o homem ele tem que se voltar para Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Fora de Jesus não tem salvação, fora de Jesus não tem vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus. E é por isso que nós estamos aqui nesta tarde, anunciando o dom gratuito de Deus para você, a vida eterna por meio de Cristo Jesus, anunciando Cristo Jesus para você gratuitamente, para que você venha dar crédito a esta palavra, para que você venha dar crédito a esse evangelho, como está em Romanos 1,16, porque é o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que nele creem, em Jesus Cristo, crê nesse evangelho. Vou trazer uma palavra aqui que se encontra em Romanos capítulo 1, a partir do versículo de número 18. Fala a ira de Deus contra a humanidade. Você sabia que Deus ele está irado com a humanidade? Por quê? Porque a humanidade não está fazendo mais a vontade de Deus, estão andando nos seus próprios desejos, nas suas próprias vontades. Por isso que a ira de Deus está sobre a humanidade, sobre os ímpios, sobre aqueles que não querem se voltar para Deus, sobre aqueles que não estão dando crédito à palavra de Deus. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz assim: portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprime a verdade de Deus pela injustiça. Então a ira de Deus do céu ela é manifestada sobre a humanidade, sobre aqueles que suprimem, ou que oprimem, ou que não fala a verdade, ou que troca a verdade pela injustiça, que troca a verdade pela mentira. A ira de Deus é manifestada sobre a humanidade por causa que eles não querem viver a verdade, por causa que eles oprimem a verdade, omitem a verdade, trocam a verdade pela mentira. E a ira de Deus é manifestada sobre a humanidade. Você vê o que está acontecendo nos últimos dias, nos últimos tempos, por causa que a humanidade não quer se voltar para Deus, e a ira de Deus dos céus é manifestada sobre a impiedade, sobre os ímpios, sobre a humanidade que não se volta para Deus, como está aqui no versículo de 18. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade de Deus pela injustiça. Então a ira de Deus ela está sobre aqueles que não dão crédito à palavra de Deus, que não se voltam para as Escrituras. A ira de Deus é manifestada e a humanidade muitas das vezes não está atento a isso, que está debaixo da ira de Deus, está sobre a ira de Deus e não se dá conta disso, que a ira de Deus dos céus é revelada sobre aqueles que vivem impiamente. O que é viver impiamente? Aqueles que não fazem e não se voltam para Deus, que não vivem a vontade de Deus. Quantas pessoas que estão vivendo as suas próprias vontades, seus próprios desejos, a ira de Deus está sobre eles. Versículo de número 19 diz assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Então, o versículo 19 está dizendo aqui: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Então, o que se pode conhecer de Deus é manifestado entre a humanidade, é manifestado entre aqueles que vivem impiamente, e eles não terão desculpa que não tiveram a oportunidade de se voltar para Deus, porque o que se de Deus é conhecido é manifesto. Versículo 20:
Pois desde a criação do mundo, os atributos de Deus invisíveis, de seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, e de forma que tais homens serão indesculpáveis. A palavra de Deus diz que os homens, ou a humanidade, será indesculpáveis, porque desde a criação do mundo, desde a criação do mundo é revelado os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina tem sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Então o ser humano, ele não se volta para Deus porque ele é rebelde, porque ele é teimoso, porque ele prefere viver as suas próprias vontades, seus próprios desejos, de que se voltar para Deus. Mas como a Bíblia está dizendo que desde a criação, quando Deus criou o mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divina natureza têm sido vistos claramente. As pessoas veem claramente o poder de Deus, as suas maravilhas que Ele tem feito. Tudo isso é manifesto. E a Bíblia diz que eles, ou seja, aqueles que não se voltam para Deus, não terão desculpas, serão indesculpáveis de dizer que não ouviram a palavra de Deus, o Evangelho. Então no dia do juízo de Deus, o juízo final, o homem será indesculpável. O ser humano não tem como dar desculpa para Deus de que não teve a oportunidade da salvação, que não teve a oportunidade de se voltar para Deus, que viveu a sua vida impiamente porque quis, porque os atributos de Deus são manifestos desde a criação do mundo. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então o ser humano é indesculpável diante de Deus, de dizer que não teve a oportunidade da salvação, de dizer que não teve chance de se voltar para Deus. Muitas das vezes o ser humano, ele tenta achar uma desculpa, mas diante de Deus ele é indesculpável, ele não terá desculpas, para não dizer que teve a oportunidade da salvação, como está em Romanos capítulo de número 1, a partir do versículo 18. O versículo de número 21 diz assim: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu. Então, mesmo assim, o ser humano, tendo conhecido a Deus, tendo visto as maravilhas de Deus, tendo visto as coisas de Deus sendo manifestadas, mesmo o ser humano conhecendo que Deus existe, ele não se voltou para Deus, ele não reconheceu a Deus, ele não glorificou a Deus como Deus, e nem renderam graças, mas os seus pensamentos se tornaram fúteis, e os corações insensatos, e os corações deles se obscureceram. O coração do homem ficou obscuro, ficou nas trevas, mesmo eles reconhecendo Deus, mesmo eles sabendo que Deus existe, mesmo eles sabendo que os atributos de Deus são manifestos, mesmo eles sabendo que desde a criação do mundo é manifestado a glória de Deus, mas mesmo assim eles não se voltaram para Deus, eles não deram graças, eles não reconheceram Deus. Eles preferiram viver as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, do que se voltar para Deus. Mas o versículo 18 está dizendo que a ira de Deus do céu a manifesta sobre todos os homens que trocam a verdade de Deus pela injustiça. É manifesto a ira de Deus. Aqueles que vivem impiamente estão debaixo da ira de Deus. Mas o ser humano, ele prefere viver as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, do que se voltar para Deus, do que reconhecer a Deus, do que reconhecer o seu poder. O versículo de número 22 diz assim:
dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, os homens, em vez de se voltar para Deus, a humanidade, em vez de se voltar para Deus, dizendo-se sábios, se tornaram loucos e se afastaram cada vez mais de Deus. Em vez deles reconhecer a Deus, porque de Deus o que é conhecido é manifesto, a sua glória, os seus atributos divinos, a sua natureza é manifesta entre a humanidade, mas mesmo assim eles não reconheceram a Deus, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Você vê o que essa humanidade anda fazendo, as loucuras que a humanidade anda fazendo, e não se volta para Deus. Mas a Bíblia diz que eles estão debaixo da ira de Deus, versículo 18, que a ira de Deus dos céus é manifesta contra toda a impiedade dos homens que suprime a verdade pela injustiça. Versículo de número 23. Trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança de homem mortal, bem como pássaros, quádrupes e répteis. Olha o que é que os homens, dizendo ser sábios, tornaram-se loucos. Trocaram a glória do Deus imortal por imagem de homens, semelhante a homens, de pássaros, de quádrupes e répteis. Porque eles, em vez de dar glória a Deus, de se render a Deus, de se voltar para Deus, trocaram a glória do Deus imortal por coisas feitas por mãos humanas, em vez de dar glória ao Criador, que é o Criador de todas as coisas. Em vez deles se voltarem para Deus, preferiram viver as suas próprias vontades, os seus próprios desejos. Por isso que o homem, muitos deles não vêm para Deus, não se voltam para Deus, porque eles querem viver as suas próprias vontades, os seus próprios prazeres. Eles não querem abandonar as suas vontades para se voltar para a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Trocaram a glória do Deus imortal por imagem feita segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quádrupes e répteis. Olha a situação que o ser humano chegou. Trocou a glória do Deus imortal, Criador de todas as coisas, por imagem segundo a semelhança de homens. Em vez de dar glória ao Criador, de render graças ao Criador, o homem, dizendo ser sábio, tornou-se louco. Preferiam se afastar de Deus do que se voltar para Ele. Versículo de número 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Devido o homem não se voltar para Deus, devido o homem não dar a glória para Deus, trocar a glória do Deus imortal por imagem de homens, semelhança de homem, olha o que Deus fez. Deus os entregou às suas vontades, às suas paixões, aos seus deleites, aos seus prazeres. Por quê? Porque o homem não quis se voltar para Deus, trocou a glória do Deus imortal por imagem de homens, semelhança de homem. O que Deus fez? Deus os entregou às suas próprias vontades, aos seus pecados, às suas iniquidades. Por isso é que nós estamos vendo o mundo do jeito que está. Porque eles não se voltaram para Deus, então o próprio Deus os entregou às suas próprias vontades. Por isso que nós estamos vendo tudo que está acontecendo nesse mundo. Porque o homem não se voltou para Deus, então Deus os entregou. Você não quer fazer a vontade de Deus? Não tem problema. Você não é obrigado a fazer. Mas o próprio Deus os entregou às suas próprias vontades. Se você quer fazer a sua vontade, os seus desejos, tudo bem, você pode fazer. Deus, ele não vai obrigar você a fazer a vontade de Deus. Deus entrega as suas próprias vontades. Se você quiser viver uma vida errada, viva. Se você quiser viver nas drogas, viva. No alcoolismo, na prostituição, no adultério, no homossexualismo, viva. Se você não quer fazer a vontade de Deus, ele não vai lhe obrigar. Mas entenda que a ira como está no versículo 18, a ira de Deus do céu é manifesta sobre todos os homens que omite a verdade em injustiça. Mesmo você viver nas suas próprias vontades, seus próprios desejos,
porque você não deu glória ao Deus imortal, preferiu fazer as próprias vontades, você está debaixo da ira de Deus. Por isso que nós vimos a humanidade indo de mal a pior, a humanidade vivendo nos seus pecados, nos seus deleites, nas suas iniquidades, porque eles não quiseram se voltar para Deus. E o próprio Deus os entregou às suas próprias vontades, os seus próprios desejos, como está aqui no versículo 24. Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. O próprio Deus entregou. Por quê? Porque eles quiseram fazer as suas próprias vontades, não quiseram voltar-se para Deus, não quiseram fazer a vontade de Deus. Você não é obrigado a fazer a vontade de Deus, mas entenda, se você não fizer, você está debaixo da ira de Deus dos céus, que é manifesta, como está aqui no versículo de número 18. Versículo de número 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Olha a situação do ser humano, da humanidade. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. Então o homem, ele trocou a verdade de Deus pela mentira. Devido a ele não querer se voltar para Deus, devido a ele não querer fazer a vontade de Deus, andar nos seus próprios desejos, nos seus próprios prazeres, eles trocaram a verdade de Deus pela mentira. É o que acontece hoje. O homem, ele tem trocado a verdade de Deus pela mentira. Ele tem preferido andar na mentira do que andar na verdade. Jesus disse lá em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira. Os homens preferem acreditar na mentira do que acreditar na verdade. Os homens preferem acreditar naquilo que os homens falam, nas promessas dos homens, do que nas promessas que estão nas Escrituras. Do que acreditar nas Escrituras. Os homens preferem acreditar na mentira que os homens falam do que aquilo que está nas Escrituras. Por isso que a palavra diz que os homens trocaram a verdade de Deus pela mentira, como está aqui no versículo número 25. E adoraram e serviram coisas e seres criados. Ou seja, o homem trocou a verdade de Deus pela mentira e adorou seres criados. Seres criados e serviram coisas e seres criados. Eles, além de trocar a verdade de Deus pela mentira, adorarem seres e coisas criadas, do que dar glória ao Criador de todas as coisas. Então o homem hoje, ele prefere se prostrar diante da mentira, ele prefere se prostrar diante daquilo que os homens falam do que diante das Escrituras. Eles preferem ter ídolos feitos por mãos humanas. Eles preferem adorar um cantor, um jogador de futebol, um presidente, como aconteceu nas últimas eleições, as pessoas se prostrando diante de um candidato, as pessoas se prostrando diante de ídolos feitos por mãos humanas, diante de artistas, diante de tudo isso, diante de seres criados, em vez de se prostrar diante do Criador. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram mais os seres criados do que o Criador. É isso que o homem faz. Por que ele faz isso? Porque ele prefere andar na mentira, ele prefere acreditar na mentira, ele prefere dar crédito à mentira do que dar crédito às Escrituras. Jesus disse lá em João 5,39: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então a vida eterna, ela está em Jesus. E Jesus diz que as Escrituras testificam de Jesus. Você, no dia de hoje, já examinou as Escrituras? Já leu a palavra de Deus? Já tirou um tempo para examinar as Escrituras? Porque as pessoas preferem
preferem acreditar na mentira do que na verdade de Deus. Elas preferem acreditar naquilo que os líderes políticos, religiosos falam, do que acreditar nas Escrituras. As pessoas dão crédito àquilo que os líderes falam, mas não dão crédito às Escrituras. Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira. E serviram as coisas criadas em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Você vê o que o homem está fazendo? Trocando a verdade de Deus pela mentira, servindo mais a criatura do que o Criador. Nós sabemos que estamos se aproximando aí do mês de novembro, que as pessoas comemoram o Natal, dizendo que é o nascimento de Jesus. Então as pessoas trocaram a verdade de Deus pela mentira, acreditando que Jesus nasceu no dia 25 de novembro, e na Bíblia não fala o dia do nascimento de Jesus. Aí as pessoas preferem acreditar na mentira do que acreditar na verdade. Estão comemorando o dia de um Deus pagão lá do Egito, que é no dia 25 de dezembro, e acreditando que é o dia do nascimento de Jesus. Por quê? Porque eles preferiram acreditar na mentira, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e eles não examinam as Escrituras, por isso são enganados. E acreditam em Papai Noel, porque trocaram a glória de Deus, o Criador, para adorar a seres criados, e acreditam na história do Papai Noel, acreditam que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, e trocaram a verdade de Deus pela mentira. É isso que a humanidade faz, porque não examina as Escrituras, acreditando em líderes religiosos, acreditando em líderes políticos, se prostrando diante de líderes políticos, de líderes religiosos, trocando a verdade de Deus pela mentira, servindo mais a criatura do que o Criador. É isso que acontece, acreditando na mentira em vez de acreditar na verdade, achando que o dia 25 de dezembro é o dia do nascimento de Jesus. Me mostre isso nas Escrituras. Eu quero que você me prove isso nas Escrituras, que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, que Jesus comemorou o aniversário dele, o dia do nascimento dele, e que os apóstolos comemoraram o dia do nascimento de Jesus. Você sabia que as pessoas estão comemorando o dia de um Deus pagão, que é lá do Egito? As pessoas comemoram o Deus Sol, em vez de ser a glória para o Criador de todas as coisas. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, e as pessoas não examinam as Escrituras e são enganadas. Se você soubesse que quando você faz isso, você está trazendo maldição para as suas casas, acreditando em Papai Noel, trazendo maldição para as suas casas. Por isso que a humanidade vai de mal a pior, acreditando nas mentiras, em vez de acreditar nas Escrituras. Em vez de acreditar naquilo que está nas Escrituras, acreditam naquilo que os líderes religiosos falam, em vez de se voltar para as Escrituras. Versículo de número 26. Por causa disso, Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Por causa de tudo isso, por causa do homem ter trocado a verdade de Deus pela mentira, ter servido mais os seres criados do que o Criador de todas as coisas, o que Deus fez? Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Você sabe por que a humanidade está dessa forma, indo de mal a pior? Porque eles não querem voltar para Deus, e Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Deus entregou a eles aos seus prazeres, às suas vontades do seu coração, porque eles não quiseram se voltar para Deus. Por isso, por causa disso, Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à sua natureza. É por isso que o mundo está desse jeito.
Por isso que a humanidade está indo de mal a pior, porque não querem se voltar para Deus. E Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Até as mulheres trocaram as suas relações sexuais naturais por outras contrárias à sua natureza. Por isso que você vê hoje mulheres casando com mulheres, mulheres separando seus maridos para casar com outra mulher. Por quê? Porque o próprio Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Por quê? Porque eles não quiseram se voltar para Deus. Porque essa humanidade não quer nada com Deus. Essa humanidade, ela quer uma religião, ela quer um líder religioso, mas ela não quer a palavra de Deus. Ela não quer ser confrontada pela palavra. Ela quer uma religião, ela quer um líder religioso que vai ouvir mentira, e vai ouvir que você vai ser próspero, que você vai ter um carro novo, uma casa nova, que você vai ser milionário. É isso que o povo quer, é isso que a humanidade quer. Religião, mas não quer Jesus Cristo, mas não quer se voltar para Deus. Por causa disso, Deus entregou as suas paixões vergonhosas. Versículo de número 27 diz assim: da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. É por isso que você vê no dia de hoje homem casando-se com homem, mulher casando-se com mulheres. Por quê? Porque não querem se voltar para Deus, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, e Deus os entregou às suas paixões vergonhosas. Você sabia que tem religião que aprova tudo isso? Que aprova o casamento entre dois homens e duas mulheres? Você sabia? Você sabia que o Papa Francisco, agora no mês de novembro, ele, no discurso que ele fez lá, ele aprovou o casamento entre duas mulheres e dois homens? Você sabia disso? É a apostasia. É isso que as pessoas querem. Elas trocaram a verdade de Deus pela mentira. Vamos estar aqui. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e o próprio Deus os entregou. E você acreditando em religião. O Papa Francisco concordou com o casamento entre duas mulheres e dois homens. Imagine você indo, levando a sua família, os seus filhos, para ouvir a palavra de Deus, e você chega lá, vê um casamento entre duas mulheres e dois homens. Qual é a lição que você vai dar para o seu filho? Qual é o ensinamento que você vai dar para o seu filho? Você vê lá dois homens se casando, dois homens ou duas mulheres se casando, dois homens se beijando dentro de um templo religioso, você levando a sua família para lá. O que você acha disso? Que aprendizado você vai dar para o seu filho? É isso que acontece. Foi isso que o Papa Francisco aprovou, como está escrito aqui. Por causa disso, Deus os entregou às suas paixões vergonhosas, até as mulheres trocaram as suas relações naturais por outras contrárias. Da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. É o final dos tempos. E as religiões, elas estão na mão da ordem mundial. Elas estão levantando o anticristo. Elas estão preparando o anticristo para a chegada do anticristo, o homem do pecado, o homem da iniquidade. Mas as pessoas não se acordam. As pessoas vendo o final dos tempos se aproximando. As pessoas nas mãos das religiões, sendo escravos das religiões, mas não se acordam. Você sabia que vai colocar o anticristo lá no poder, que irá governar a humanidade, que irá governar essa terra? É a política junto com a religião, meu irmão. É a política junto com a religião que vai colocar o anticristo no poder. Como nós vimos lá no evento que aconteceu ali no Cocal. Política e religião juntas. O que acontece? É isso que vai acontecer.
A política e a religião que vai colocar o anticristo no poder, que vai dar o poder para ele governar as nações, que vai dar poder para ele governar essa terra aqui quando ele se manifestar. As religiões estão preparando o caminho para a chegada do anticristo, para a manifestação do anticristo. E você está seguindo essas religiões, você está preparando o caminho para o anticristo, você está apoiando aqueles que irão dar poder ao anticristo, seja ela qual for, como aconteceu ali na cidade do Cocal, os políticos junto com os religiosos. Você viu os políticos lá junto com os pastores, junto com os padres. É eles que vão colocar o anticristo no poder. A política junto com a religião está preparando o caminho para o anticristo. Não é aquelas pessoas que não conhecem as escrituras, não são os ignorantes que irão botar o anticristo lá. É os líderes religiosos, juntamente com os líderes políticos. Eles estão todos abraçados numa mesma causa, para colocar o anticristo no poder, para entregar as pessoas na mão do anticristo. É isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer. E a humanidade não abre os olhos, acreditando em religião, acreditando em líder religioso. É isso que está acontecendo. Versículo de número... A continuação do versículo 27. E começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, recebendo entre si o castigo merecido pela sua perversão. Então eles estão recebendo o castigo entre si, eles estão recebendo o castigo pela sua perversão, pela sua desobediência a Deus. Mas não querem se voltar para Deus. Por quê? Porque a religião não prega a verdade para você. A religião não prega as escrituras para você. Que você tem que se arrepender, que você tem que deixar o pecado, que você tem que deixar a idolatria. Religião é comércio. Religião é fonte de lucro. Religião é para enriquecer os líderes religiosos. Religião, só quem lucra é os líderes. Eles não vão pregar um texto desse para você. O que está acontecendo na realidade nos dias de hoje, que a ira de Deus está sobre aqueles desobedientes à palavra, que a ira de Deus está sobre aqueles que não se voltar para Deus, que você tem que abandonar o pecado, que você tem que abandonar o erro, que você tem que abandonar aquilo que desagrada a Deus. A religião não prega isso para você, porque eles querem aquilo que você tem, o seu dinheiro, eles querem isso. A religião não vai pregar o evangelho que confronta o nosso pecado, o nosso erro, que você tem que abandonar aquilo que desagrada a Deus. A religião não prega isso para você. A religião prega prosperidade, que você vai ser próspero, que você vai ser milionário. É isso que a religião prega. Não prega o evangelho que transforma as pessoas, que muda a vida das pessoas. Você sabe por quê? É só você me responder uma questão aqui, me responder uma pergunta aqui. Daquelas pessoas que estavam lá no evento que teve ali na cidade de Cocal, que eram milhares de pessoas que estavam lá, milhares de pessoas que estavam naquele evento ali na cidade de Cocal. Agora eu te pergunto, daquelas milhares de pessoas que estavam lá naquele evento, eu te pergunto, quantas pessoas voltaram de lá com as suas vidas transformadas? Quantas pessoas que estavam naquele evento que teve ali na cidade de Cocal, onde estavam os padres lá, os pastores, os políticos? Eu te pergunto, quantas pessoas que voltaram de lá com as suas vidas transformadas? Quantas pessoas que voltaram de lá que abandonaram o pecado? Quantas pessoas que voltaram de lá que abandonaram a cachaça? Quantas pessoas que voltaram de lá que abandonaram a idolatria? Quantas pessoas que voltaram de lá que deixaram a prostituição? Quantas pessoas que voltaram de lá que deixaram o adultério? Quantas pessoas?
Me responda aí, me mostre aí uma pessoa que estava lá, naquele evento que esteve no Cocalali, que a sua vida foi transformada, que deixaram o pecado. Eu quero que você me mostre, me aponte uma pessoa, daquelas que estavam lá participando daquele evento, que as suas vidas foram transformadas. Eles abandonaram as coisas erradas e se converteram a Jesus Cristo. Quantos? Nenhuma. Porque não se pregou a verdade lá, não se pregou o arrependimento, não se pregou contra o pecado. Lá naquele evento lá estavam, as pessoas estavam lá, adúlteros, drogados, cachaceiros, homossexuais, estavam lá, nós vimos lá, nós estávamos lá evangelizando, nós estávamos lá entregando folhetos, nós vimos quantas pessoas que estavam na prática do pecado. Agora, quantas pessoas que estavam lá que foram libertas? Quantas pessoas que saíram de lá transformadas? Quantas pessoas que saíram de lá que se converteram a Jesus Cristo e abandonaram o pecado? Quantas pessoas? Nenhum. Por quê? Porque é religião. Religião é comércio. Religião é fonte de lucro. Lá estavam os padres, os pastores, os políticos, lá tudo junto. Tudo comércio. Como o apóstolo Pedro diz na sua segunda carta, que farão comércio de vós com palavras fingidas. Eles estavam fazendo comércio das pessoas, fazendo campanha para os políticos, religião e política, os padres e os pastores juntos, mas nenhum pregou a verdade, nenhum pregou que você tem que abandonar o pecado, que você tem que abandonar a cachaça, as drogas, a prostituição, o homossexualismo e se converter a Jesus Cristo. Nenhum pregou isso, nenhum saiu de lá transformado, nenhum saiu de lá arrependido. Eu tenho certeza que muitos saíram de lá com a cara cheia de cachaça, nas drogas, no adultério, mas nenhum saiu de lá convertido a Jesus Cristo. Nenhum saiu de lá arrependido, nenhum se arrependeu dos seus pecados, porque não foi pregado a palavra. Porque religião é fonte de lucro. Religião é só para os seus líderes religiosos enriquecer. Eles não querem pregar o evangelho que confronta o nosso pecado, que mostra que nós somos pecadores e que nós temos que nos arrepender, que a ira de Deus está sobre nós se nós continuar fazendo coisas erradas. Se nós não se converter a Jesus Cristo, a ira de Deus está sobre nós. O que foi pregado lá? Qual foi a palavra de arrependimento? Porque lá tem muitas pessoas na prática do pecado. E quantas delas foram libertas? Quantas delas que voltaram de lá, que hoje não estão mais na bebida? Pessoas que estavam lá nos outros dias, estavam lá no evento, nos outros dias, eu vi eles com a cara na cachaça. Eu vi eles na prática do pecado. Por quê? Porque não foi pregada a palavra que transforma, a palavra que confronta, a palavra que mostra que nós somos miseráveis pecadores e necessitamos do arrependimento, necessitamos nos voltar para Deus enquanto é tempo. Versículo de número 28. E além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou às suas a uma disposição mental reprovável para praticar o que não devia. O próprio Deus entrega essas pessoas a fazer essas coisas porque eles não querem se voltar para Deus. Você não quer fazer a vontade de Deus, tudo bem, faça as suas vontades, mas entenda, a ira de Deus está sobre aqueles que não fazem a vontade de Deus. Versículo de número 29 diz assim: tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídios, rivalidades, enganos, malícia. Por isso que a humanidade está desse jeito, porque eles não se voltam para Deus, e Deus os entregou. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganâncias, depravação, estão cheios de inveja, homicídios, enganos.
São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneira de praticar o mal. A humanidade inventa toda forma de praticar o mal, porque não quer se submeter à palavra de Deus, porque não quer se voltar para Deus, desobediente aos pais. É a humanidade que vive as suas próprias vontades, os seus próprios desejos, e que não está nem aí para a palavra de Deus. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. É essa humanidade que está vivendo no dia de hoje. Por quê? Porque não se querem se voltar para Deus. Versículo número 31. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as coisas que praticam, de que essas pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Mesmo assim, eles reconhecem que merecem o decreto de Deus, o juízo de Deus, mas eles não param de praticar. Não somente praticam, mas concordam, aprovam com aqueles que praticam. É por isso que eu digo, religião é fonte de lucro. É como eu falei, lá no evento que teve no Cocal, que estavam os líderes políticos, os líderes religiosos, tanto evangélicos como católicos. De lá, nenhum saiu com a vida transformada, nenhum saiu arrependido dos seus pecados, nenhum se converteu dos seus maus caminhos. Por quê? Porque a religião não prega o verdadeiro evangelho que nos confronta, que mostra que nós temos que abandonar o pecado. É fonte de lucro. Eles estavam lá para ganhar dinheiro, ganhar fama, e é isso que a religião quer, mas não quer pregar o verdadeiro evangelho que confronta. Por isso que o homem trocou a verdade de Deus pela mentira, e vai indo de mal a pior essa geração, se não se voltar para Deus. Seu altar, quando o altar está todo iluminado, ele pede convidado para o santo anjo lá. Faz penitência, se envolve com Maria, faz promessa para Maria, puxará de Ceará. Deixa crescer a barba e o cabelo, sobe escada de joelho e não se desoberar. Troque a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa de evidência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa de evidência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Esconde o santo pra ver se pode na terra, paga a promessa pra ver no que ele dá. Mas a quitéria, o Joaquim não lhe responde, nem Mané, nem o Visconde, pode sua vida mudar. E faz novena sem vera pra eu nisso, nos tratos, mas não desiste, troca o santo de altar. E desesperado, joga água no cruzeiro, só aumenta o pesadelo e não vê pra condenar. Troque a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa ter evidência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós. Troque agora a vela pela cruz, troque o seu santo morto por Jesus. Jesus responde, não precisa ter evidência, sentimos sua presença, escutamos sua voz. Quando clamamos, o céu abre, ele responde, ele atende a nossa prece, ele tem amor por nós.
anjos, os santos arcanjos dizendo amém. Tem luzes de todas as cores, belos esplendores que os olhos veem. Em meio a voz dos cantores, louvor dos tambores de Jerusalém. Irão os túmulos se abrindo e assim ressurgindo os mortos que tem. E a trombeta tocando e os crentes cantando, dizendo: ora vem. Jesus nas nuvens surgindo e a igreja subindo para Jerusalém. E todos num gozo profundo dando adeus ao mundo e aos que ficam também. Iremos com os anjos gozar na pátria celeste, no reino do além. Lá com Jesus o Cordeiro gozar os prazeres em Jerusalém. Depois que a igreja subir, irão proferir com grande aflição o que foi que aconteceu, desapareceu meu pai, meu irmão. Faltou na loja o caixeiro, no campo vaqueiro desapareceu. O ônibus parou lá na pista onde está o motorista. O que aconteceu? No mundo cheio de horrores, tristezas e dores e pranto também, os homens hão de padecer, não irão viver com Jesus no além. Só se ouvem as notícias correndo e o povo vivendo sem consolação. Não se vê mais o pai na usina e na oficina faltou o irmão. Iremos com os anjos gozar na pátria celeste, no reino do além. Lá com Jesus o Cordeiro gozar os prazeres em Jerusalém. Nessa tamanha tormenta, ninguém se contenta com a separação, porque faltou tanta gente, só foram os crentes. Ó, presta atenção, este povo dizia que chegaria o dia da redenção. Jesus levou seus amigos, os seus escolhidos pra Santa Sião. Iremos com os anjos gozar na pátria celeste, no reino do além.